Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a aula 9 do dia 26/6/2020. E a nossa agenda hoje, pessoal, vai ser novamente, né, veremos aí a revisão e continuaremos aí com os padrões de redes industriais. Bom, segunda ementa, pessoal, nós vimos aí no início da disciplina, né? Temos aqui 6 padrões de redes industriais. Nós já vimos o Modbus, Fieldbus e hoje nós veremos o Profibus e alguns das suas derivações no caso, né? Bom, pessoal, como eu falei ontem para vocês, né, eu estou tentando pegar os principais assuntos, né, de cada uma, porque lembrando que se você for em detalhe tem muita coisa. E, inclusive essa que veremos hoje, né, tem muita coisa em detalhe, só que eu só vou me concentrar nos principais no caso. Aí depois vai ficar faltando, né, mais 3 padrões, né, que é o Ethernet, DeviceNet e o ControlNet. E depois nós veremos aí os meios físicos, né, por onde passam os dados, que basicamente são os cabos, os fios, os padrões de comunicação, enfim. Beleza? Então, para continuar, vamos fazer a primeira revisão aqui, né, da aula passada, né? E nós vimos aqui ontem, pessoal, basicamente a parte de o Field Bus Foundation, né? Onde vimos que foi, né? É uma dos padrões utilizados aí que foi formado, né? Na época uma associação com mais de 140 empresas que detinham, né, quase 100% aí do fornecimento de instrumentos para as indústrias, né? E aí, com isso, né, foi possível fazer com que esse padrão ele fosse meio que genérico, né? Ou seja, qualquer instrumento, né, a maioria dos instrumentos que eram utilizados, eles conseguiam se comunicar, tinham esse padrão. E aí facilitava aí a comunicação desses equipamentos, né? Então, depois, né, nós vimos aí que o Field Bus ele está sendo está sendo uma transição, né, na automação industrial, porque antes nós tínhamos muito a parte pneumática, aí foi para analógica e em conjunto com isso começaram aí a parte digital e por último aí tinha a parte do Field Bus que herda um pouco aí desses padrões, né? E nós vimos aí que algumas das principais características, né, do Field Bus é que ele tinha uma comunicação digital bidirecional, ou seja, ida e volta, e permite a interligação em rede de múltiplos instrumentos diretamente no campo, né? Ou seja, havia um par de fios, né? E os dispositivos eles podiam ser conectados a eles, mas nesse mesmo fio, né? E haveriam aí estação de operação e estação de manutenção, que no mesmo fio, que teriam acesso a esses dispositivos no mesmo fio. Então tinha aí tinha esse protocolo de comunicação que no caso que era possível você se comunicar por um único barramento de fio, diferente aí dos anteriores que teria que ter um fio para cada dispositivo, né? Então vimos aí que esse barramento central, né, esses fios do Field Bus, eles iam direto do computador, né, supervisório ou de manutenção ou de operação diretamente para os dispositivos, né, no processo, ou seja, no chão de fábrica. Vimos aí também, pessoal, o protocolo que ele utilizava, né, que no caso ele se resume basicamente à camada física e o stack de comunicação, né, que foi até uma das perguntas que eu fiz ontem no teste. Então,
Vimos aí rapidamente, né, também os subsistemas da camada física. E no caso, eles eram compostos aí pelo H1, que tinha uma velocidade, né, para se conectar com os equipamentos, e uma distância máxima, né, de um único par de fios. O segundo subsistema era o HSE, né, que é o High Speed Ethernet, que permitia a integração entre controladores com alta velocidade, né. Então, vimos aí alguns exemplos desses subsistemas. E novamente vimos algumas definições, né, como o bridge, falamos aí novamente do SCADA, do gateway, do servidor, e no finalzinho a gente viu, né, alguns desses periféricos, né, dentre eles o servidor, o repetidor, a bridge, né, o gateway novamente, e foi basicamente isso que nós vimos aí. Eu acredito que eu consegui explicar aí para vocês a essência, né, do Field Bus Foundation. E hoje nós vamos fazer o mesmo, né, com os padrões de redes industriais com relação ao Profibus, né, aqui. Lembrando que aqui ele está aqui nesse, digamos, nesse nível aqui, mas essa linha, isso aqui é tipo uma linha do tempo, pessoal. Então ele foi iniciando aqui desde a parte de Device Bus, Field Bus, e está aqui na parte de dados, né? Nós veremos aí, pessoal, no final, por que está dessa disposição. E verifique que o Ethernet está sempre desde o início, né? E vai continuar com certeza, porque ele é responsável por coletar todos os dados e passar aí para a nuvem, no caso, ou para outros gerentes, diretores, presidentes das fábricas e empresas terem acesso aí de suas filiais, beleza? Então, vamos começar aqui com o Profibus. Então, pessoal, os barramentos de comunicação de campo Field Bus, eles são usados hoje principalmente como um sistema de comunicação para a troca de informação entre sistemas de automação e os dispositivos distribuídos de campo, né? Lembrando que a gente está falando aí do anterior, né, o Field Bus. E as milhares de aplicações bem-sucedidas proporcionaram prova de que o uso da tecnologia de Field Bus pode poupar até 40% em custos de cabeamento, né? Porque lembrem que o mesmo cabo, ele são pendurados, vamos dizer assim, né, os dispositivos todos. Então aí elimina aquele método de colocar um fio para cada dispositivo, né. Então o padrão, né, Field Bus, ele é bem sucedido, ele é bem vantajoso por causa disso. Ele poupa cabos, e a gente viu ontem, né, que ele pode ter alcance de até 1,9 km, né? Quase 2 km. E você coloca repetidores, né, periféricos lá que nós vimos ontem, e que pode alcançar, né, e pode dar mais 1,9 km do repetidor, né? Então você pode colocar vários repetidores e alcançar aí tranquilamente 10 km aí de fios, beleza? Somente 2 fios são usados, né, como a gente viu ontem, para transmitir toda a informação relevante, né, como por exemplo os dados de entrada e saída, os parâmetros, os dados de diagnóstico, programas de alimentação para dispositivos de campo, né, de campo, que é o chão de fábrica, né, pessoal, que é na parte do processo onde acontece, né, as coisas para produzir, né, os equipamentos, os dispositivos, enfim, dependendo aí da parte da empresa. E aí o Profibus, lembrando que a gente viu ontem o Field Bus Foundation, né, que faz parte ali da parte de Field Bus, né, e nós estamos vendo hoje o Profibus, que recentemente aí foi feito, no caso, né? E ele nasceu de uma associação em 1987,
de 21 companhias na Alemanha, onde foram desenvolvidos aí de um barramento de campo digital. Aí desde 89, né, desde 1989, está sendo promovido essa disseminação e controle deste protocolo aberto. E aí em 95 foi fundada a Fieldbus International, englobando 22 entidades espalhadas pelo mundo. Então é relativamente recente, né? E é um pouco semelhante, né, pessoal, à parte aí do Fieldbus, né? Apesar de já estar aí juntamente na parte de Databus, porque a gente vai já ver que ela esse padrão, né, ele é mais voltado aí para a parte de dados, mas ele também utiliza muita coisa para coletar os dados. Então, o Profibus ele pode ser usado tanto em aplicações com transmissão de dados em alta velocidade, como eu falei, né, como em tarefas complexas e extensas de comunicação, que é, no caso, lá no campo, né, no chão de fábrica. Este padrão, né, ele é apresentado como uma solução completa, né, ou seja, tem comunicação e gerenciamento, que interliga os dispositivos existentes nos níveis intermediário e superior de um sistema de automação. Estes níveis são representados como o field level e o cell level, ou seja, aqui é a célula, né, e o field que é como se fosse um arquivo em inglês geral, né. E aí nós veremos, pessoal, essa divisão, né, na figura seguinte, né, que é no caso manufacturing e process, que é a parte de manufatura e processo, né. A gente vai ver aqui, pessoal, agora que temos aqui o Profibus, né, aqui em cima, temos o processo, temos a manufatura. Vocês podem perceber que aqui na parte de processo é uma área com um certo grau aí de insalubridade, né? Ou seja, pode acontecer aí pode acontecer explosões, pode acontecer aí derramamento de algum produto que pode danificar um equipamento desse aí, né? Então veremos agora, né, mais ou menos como é. E aqui estão os níveis, né? No caso aqui, vamos tentar aqui analisar esses gráficos, né? Essa figura. Temos aqui a complexidade da planta, né? E aqui temos os custos, né? Podemos ver que aqui o custo é mais alto e a complexidade é mais alta, né? Então, e aqui com os custos mais baixos, a complexidade mais baixa. E aqui temos os sensores e atuadores, né? O nível de sensores e atuadores. Aqui nós temos o field level, né, que faz parte aqui dos arquivos. Temos a cell level, que é onde são reunidos todos os dados, né. E aqui temos o Profibus na internet, que no caso onde acontece, né, a transmissão aí para a internet, né, onde os dados são verificados em outro local, estado, país, enfim. Então, para começarmos, né, temos aqui que para a interligação entre o CL-Space e o SP6 é apresentado o protocolo Profinet, que é a junção, pessoal, do Profibus com a internet, né? Você pode perceber. E aí são utilizados a Ethernet como meio físico e os protocolos TCP/IP para o transporte dos pacotes de dados, né? Então, você pode perceber aqui que nessa primeira, vamos dizer assim, camada, primeiro backbone aí do Profibus, temos essa função, né, de transporte de dados aí. Na segunda camada, né, temos, pessoal, aqui para interligação de CLPs e dispositivos de entrada e saída. Em geral é apresentado o Profibus DP. A gente vai ver aí mais para frente, né, o que é DP. A gente vai temos aí o Profibus DP e temos o Profibus PA.
que no caso, utilizando como meio físico o cabo par trançado com o RS-485 ou fibra ótica. O RS-485 nós já vimos aí na aula passada ou retrasada, e ele é basicamente, né, uma entrada para fiação, e tem como interface também, né, o RS, né, 232, que é semelhante lá ao RGB, a entrada RGB do monitor. Então, temos nessa camada, na parte de manufatura, né, essa descrição, né, que eu acabei de falar. Continuando aqui, pessoal, nós temos aqui que para a interligação de instrumentos de processo foi apresentada uma variação do Profibus DP, o Profibus PA. A gente guardem esses nomes aí, anotem aí: Profibus DP, Profibus PA. Onde, usando alguns padrões, né, como o IEC 61582, como meio físico, né, adequando o nível de potência dos sinais elétricos para assim permitir a instalação de áreas em áreas classificadas como insalubres, né? Ou seja, lembrando que essas camadas, né, essa divisão toda, né, é justamente para manter seguro, né, os computadores, né, os CLPs. Lembrando que o CLP, a gente viu desde o início da primeira disciplina, né, eles têm características de ser robusto, porque eles estão sempre em área da fábrica, em áreas que não são tão seguras, né, se for colocarmos aí um computador normal. Por quê? O CLP tem que aguentar as porradas, vamos dizer assim, queda de energia, locais quentes, locais com interferência eletromagnética, enfim, várias situações aí que podem prejudicar aí com perdas de sinal ou até perda do equipamento, beleza? Outra coisa que nós vamos ver agora aqui, ó, é esse dispositivo, né? Esse dispositivo, pessoal, é um gateway, né? Onde para os sensores e atuadores, eles são disponibilizados gateways entre o Profibus DP e o protocolo AS. E esse AS interface, pessoal, nada mais nada menos do que atuadores e sensores interface. E aqui temos o nosso gateway que faz esse meio de campo, né, com o Profibus DP, o Profibus PA. Então temos aí, né, essa configuração toda aí no Profibus, né. Perceba que é bem mais detalhado que os outros, né. A gente vai ter várias divisões, né, e como eu falei antes, eu não vou conseguir mostrar tudo para vocês, né. Então vocês têm que também dar uma estudada para se aprofundar em algumas coisas aí, beleza? Eu vou dar uma parada, pessoal, aqui que já tem muito tempo, beleza?